isso me leva a um outro ponto que, enfim, você sabe que eu não trabalho com pauta, né, eu venho para as minhas lives deixando fluir e acontecer. Eu acho que a pauta, até falo isso como jornalista, eu acho que enrijece muito a conversa. Então, você está me trazendo aqui uma questão que eu queria muito colocar com você, que é a gente, você é um pouco mais nova do que eu acho, mas a gente é mais ou menos da mesma geração. Você acha que a gente evita frustrar nossos filhos? Porque a gente Sim. foi muito frustrado pelos nossos pais, então a gente buscou um outro lado, a gente foi para o. Né, eu acho que falta esse equilíbrio. E aí, assim, a gente não pode vê-los tristes, vê-los sofrendo, e esse poupar da frustração acaba, de certa forma, enfraquecendo o desenvolvimento deles. Né? E eu falo isso enquanto mãe também, porque eu percebo isso na educação do meu filho. Faz sentido isso para você? Faz total. Inclusive, meu trabalho hoje, né, Tati? Você deve saber, tá passando um mega caminhão de som aqui na minha rua. O meu trabalho hoje é um trabalho chamado Jornada Mãe Raiz, né? Eu trabalho com mães, especificamente, com um método que eu criei dentro da constelação familiar chamado Método Mãe Raiz. Por quê? Porque, olha, você não tem noção da quantidade de mães que eu atendo que apanha do filho. Meu Deus, jura? Que é desrespeitada pelo filho, pela filha. Que é, vamos dizer assim, totalmente maltratada, desconectada, rejeitada. Submissa, perde autoridade. Enfim, existe uma dinâmica na nossa geração e na geração, vamos dizer assim, anterior à nossa e acima da nossa, vamos dizer assim, entre 30 e 60, que é a grande maioria do meu público de mães, que foi para a vida de mãe com a real sensação e decreto de que precisava ser melhor do que os pais. Então a gente nós viemos de uma geração assim de pais muito rígidos, distantes, ausentes, duros, até agressivos de certa forma, né? Sim, que queriam assim. A educação ela vinha justamente dessa falta de comunicação e da imposição, do medo. Né? Era pelo medo que se educava. Né? A gente já foi para outro lado, a gente conversa demais. A autoridade, eu acho que ela fica no meio desse caminho. Né? Entre o medo e esse acolhimento. Ela fica ali no meio do caminho. Porque a gente também não tem que ser amigo dos nossos filhos. Não. Né? E aí não é nosso. O grande choque, né, das minhas alunas e das minhas clientes é quando eu falo assim: não seja amiga dos seus filhos. Mas como assim? Eu tenho que ser amiga? Você tá viajando, para mim funciona muito bem. Aí eu falo assim: sabe por que você não tem que ser amiga? Porque você é mãe. A mãe é muito mais do que amiga. A mãe é o lugar, é o portal da vida. Sagrado. Abre as entranhas, arrisca a vida para esse filho nascer. Você pode ter uma relação em que tem ali uma fraternidade, uma confiança, uma estrutura, mas o seu filho não está precisando que você seja amiga dele. Então, não dê satisfação para ele. Não espere a aprovação do seu filho. Não peça desculpas. Mas é muito lindo ensinar o filho a perdoar. Então eu peço perdão se eu errei mesmo. Eu falei, não peça. Então eu vou dando, assim, uma linha de atitudes práticas para que a mãe possa recuperar o seu lugar de força. Né? Mas como assim? Não... Pensa o que é uma mãe sendo amiguinha de uma filha. Confidenciando a sua vida amorosa. Eu já fiz isso antes de ter esse conhecimento. E eu sei que não dá certo. Quando eu aprendi a visão sistêmica, eu vi o tanto que eu estava errando com os meus filhos. E aí deu tempo de eu recuperar o meu lugar. Deu tempo. Mas ia ladeira abaixo. Se eu tivesse naquela linha de querer corrigir a minha mãe, de querer corrigir o meu pai. Corrigir
fazer diferente, melhor, julgando os nossos pais. Perfeito, eu ia falar isso agora. Quando a gente está nesse lugar de dizer assim, não, eu vou fazer isso, corrigindo, como você usou esse verbo, achei interessante. Os meus pais, a gente está num lugar também de muita arrogância, de muita prepotência, né? Sim. E aí, o que que acontece? A gente sai do lugar de filho. E desequilibra todo o sistema. Sim, o fluxo, ele sempre vem de cima para baixo. Existe uma lei chamada lei da hierarquia. O fluxo sempre vem de cima para baixo. De quem veio antes é maior do que quem veio depois. E aí o fluxo do amor vem lá de trás, Dos nossos ancestrais. dos nossos ancestrais, né? A vida vem passando. E aí, quando a gente fala assim, né? Temos aqui o nosso pai e a nossa mãe, que devem ser maiores do que nós. A gente fala assim: vocês não foram bons para mim, não. Vocês eram distantes, ausentes, você me cobrava muito, mãe, você preferia minha irmã, e aquele tanto de reclamações. Aí a gente faz isso, fica maior que eles. Quando a gente fica maior, o fluxo é interrompido. E aí esse fluxo não passa para os filhos. Aqui a gente cria uma barreira do fluxo. Então, por onde a gente começa? Na jornada Mãe Raiz, o primeiro módulo é as raízes da mãe.